Então, como eu falei, começar com Jesus. Então, nesse assunto saúde, espiritualidade, que é um tema que acompanha as religiões e a ciência desde sempre, e quase sempre, por muitos e muitos séculos, no sentido de confronto, de embate. Quando o homem começou a adquirir os conhecimentos científicos, passou a olhar para religiosidade, espiritualidade, infelizmente, como um desdém, que se apegar às ideias religiosas, espirituais, seria negar a ciência. Então, seria mais moderno, mais contemporâneo, de acordo com o homem científico, o homem que pensa, que questiona, deixar as ideias de religiosidade e espiritualidade. Então, nós sofremos muito, especialmente na segunda metade do século XIX, quando, na saúde, as ciências tiveram um grande avanço, passou-se a ter muitas explicações para os fenômenos de saúde e doença, grandes contribuições de Pasteur no campo da microbiologia. Imaginem, as pessoas adoeciam, tinham febre e não tinham ideia da origem dessa febre, dessa infecção. Morria-se muito das infecções mais simples, e Pasteur demonstrar que o que parecia ser invisível, o que parecia um ambiente que parecia não ter nada, tinha os micróbios, os vírus, as bactérias, que proporcionavam as doenças, e a partir daí começou-se a desenvolver tratamentos. Freud desvendando a questão da mente, da psique humana, ainda mais forte ficou essa distância entre religiosidade e ciência. Então, os primeiros grandes psiquiatras, literalmente, consideravam a adesão a práticas religiosas como parte de uma doença psiquiátrica. Tivemos Carl Jung, um discípulo de Freud, que teve um comportamento diferente, sempre associando o estudo da mente humana com o estudo da espiritualidade, mas a maioria colocou numa condição de confronto, de antagonismo, religiosidade e ciência, especialmente na saúde mental. E assim, levou-se quase um século para começar a mudar de novo, quando viu-se que as ciências não conseguiram resolver e explicar tudo, passou-se então a voltar a olhar para a espiritualidade. E nas últimas décadas tem se voltado para essa análise, para esse estudo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, que reúne pessoas de todos os cantos do mundo, representantes da saúde, do serviço de saúde em todo o mundo, desde a sua origem, houve aqueles que já queriam colocar a espiritualidade como parte do conceito de saúde. Mas ficou esse embate. Só na década de 80, que ficou mais claro, mais forte, vários médicos, pessoas que atuavam na saúde, defendendo o componente da espiritualidade para completar o bem-estar. E aí passou-se, então, a considerar o aspecto espiritual, de espiritualidade no conceito da nossa saúde. Como todos devem saber, processo de saúde, a saúde, o conceito de saúde para a OMS é o bem-estar completo da saúde físico, social, emocional, e aí, já agora, perto do século XXI, acrescentou-se o espiritual. Então, no contato do serviço de saúde, deve-se levar em conta sempre o aspecto da espiritualidade. Só que a formação médica dos profissionais de saúde ficou em mais de um século desatenta, Então, os profissionais, muitos têm as suas crenças, as suas práticas espirituais, religiosas, mas no trabalho, na prática médica, isso não está fazendo parte
Então fica uma distância. Então é um esforço agora de muitos pesquisadores, de muitas instituições, para que o serviço médico, o atendimento médico, a consulta médica leve em conta o aspecto da espiritualidade. E nós que estamos aqui dentro da Casa Espírita, né, uma religião que é aí um dos pilares do espiritualismo, da espiritualidade. E qual a diferença? Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente não está falando diretamente de religião. E aí um pesquisador brasileiro muito respeitado no campo da cardiologia, que preparou um material, pesquisa sobre esse assunto, e traz aqui o conceito de espiritualidade na sua visão, que é uma propensão humana a buscar significado por meio de conceitos que transcendem o tangível, o material. Então, o contrário do materialismo é buscar um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Então, algo maior. Né? Então, as palavras são variadas. Deus, o divino, o eterno, são várias as expressões para atribuir essa crença de algo superior que nos conduz, que nos mantém, independente da religião que formalmente a pessoa adere. Então, aqui, outros pesquisadores da área de psiquiatria fazendo essa diferenciação. Então, religiosidade, religiões são os vários sistemas de crenças cristãs, não cristãs, as mais ligadas ao primitivismo, né, quando eu falo primitivismo, não no sentido de inferior, mas dos povos, né, das populações indígenas. Então, são instituições que representam uma doutrina. E espiritualidade, então, naturalmente, todo exercício de religiosidade é um exercício de espiritualidade. Mas o exercício da espiritualidade não depende de uma religião formalmente. A espiritualidade é essa relação que nós temos com esse ser superior, com esse algo superior, né, que a maioria chama de Deus. Em cada cultura, em cada região, tem os nomes. Em certas culturas, né, como a herança das mitologias do mundo antigo, fala-se em deuses. Então, só essa diferenciação de espiritualidade, religiosidade, e isso não é difícil para nós espíritas, para nós cristãos, porque Jesus insistiu, né, que o ponto-chave, o resumo da sua doutrina, da sua mensagem, era o amor, né, era o exercício do amor. Ele não falou em um sistema organizado, em uma religião específica. Ele falou para todo mundo as verdades eternas que devem ser o nosso roteiro de vida, de felicidade, de saúde. Nós que exercitamos a nossa espiritualidade, né, dentro de uma religião, a religião espírita, então esse recado aqui desses dois pesquisadores é importante para nós analisarmos como está o exercício da espiritualidade com a nossa religião. Então ele divide entre religiosidade intrínseca e extrínseca. Então, intrínseca é quando a religião tem um papel assim central na vida da pessoa, né? Outras necessidades, né, vão se harmonizar, vão se associar a essa ocupação central da sua vida, que é a sua orientação religiosa. Então, a religião é ponto central da vida daquela pessoa, quando a religiosidade é intrínseca. Isso significa ascetismo, isso significa isolamento, viver em mosteiros, viver de uma forma de eremita? Não, né? Em tudo que fizermos, os princípios religiosos que nós aderimos terão uma posição central. Não quer dizer viver à parte da sociedade. Seja naquilo que você exerce, você vai colocar os seus princípios. E isso a doutrina espírita, né, já nos estimula, já nos orienta muito bem. Religiosidade extrínseca
é quando a gente adere a uma religião, respondemos ao censo que somos católicos, ou espíritas, ou evangélico, ou budista, ou do candomblé, ou da umbanda, ou do muçulmano, ou judeu. Você tem uma religião, você se identifica socialmente dessa ou daquela religião. Mas você não se envolve tanto. Aquilo é só mais uma questão de social, até de status, até de você toma como um passatempo, não é como uma questão central na sua vida. Mas também buscar o socorro, o consolo, conforme o momento da vida que você está. Geralmente é na hora das dores, das angústias, que a gente se lembra, né, de buscar a Deus, de rogar aos santos, de os mentores, né? Então, já veio que o sofrimento, os dramas da saúde física e emocional, geralmente nos empurram para buscar o nosso exercício da religiosidade. Isso é um erro grave de muitos de nós. Quando a vida está na comodidade, na tranquilidade, a gente atribui tudo aquilo ao nosso esforço, à nossa capacidade, à nossa inteligência, e só vamos reconhecer as nossas limitações, nossa mortalidade, quando estamos diante de um drama, né, da saúde. Então, vamos então com a nossa religião, a religião que nós escolhemos, exercer a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade da melhor forma possível. E o que os pesquisadores, então, aí, o Álvaro Aveso, nos diz sobre como se a espiritualidade interfere na saúde e como. Então, espiritualidade e religiosidade são associados à redução de mortalidade geral, melhora de indicadores de bem-estar psicológico, menos depressão, menos comportamentos suicidas, menos uso de drogas, menos vícios. Olha só, quantas doenças, né, as doenças que mais causam morte, mais causam adoecimento, muitas delas estão associadas a essas questões que foram tocadas aqui. Sabemos que no mundo a maior causa de morte é o infarto do miocárdio. E a segunda, os derrames, os AVCs. Então, sabemos que depressão, sabemos que uso de drogas, as listas principalmente, né, o estado de estresse, o estado de obesidade, são grandes fatores que contribuem para essas maiores causas de doença. Então, melhorando o bem-estar da pessoa, menos depressão, menos busca de vícios, a mortalidade pelas principais doenças vão cair. Então, espiritualidade, religiosidade impacta diretamente nas grandes causas de mortalidade. Então, é um benefício. Então, você está pensando como uma forma de viver mais e com mais saúde, atende-se para o exercício da espiritualidade. Como isso acontece? As explicações são quase automáticas aí. Então, o estilo de vida que o exercício da espiritualidade favorece. Então, os bons hábitos. Então, no nosso caso da doutrina espírita, um tema constante que é o da reforma íntima, de rever os seus hábitos, observar suas tendências, esforçar-se por mudar as más tendências, né, o conceito que Kardec nos passa. Então, as suas ocupações, o nosso fim de semana, o que seria o seu lazer, o que nós consideramos o nosso lazer, o nosso passatempo, são situações que diminuem a nossa exposição a riscos e à violência. Então, se o meu passatempo é o bar, a bebida alcoólica, né, pelo fim de semana, e se o meu passatempo buscar uma casa de oração para fazer alguma atividade voluntária, o estudo, o exercício da mediunidade, então eu estou buscando ocupações que me distanciam dos riscos de violência que são
que são responsáveis por um grande número de mortes também. Então, cria mecanismos para lidar com situações difíceis. Então, tudo que estudamos, tudo que aprendemos, esse exercício constante da reforma íntima, o convite, o estímulo constante para o exercício da caridade, para enxergar todos ao nosso redor como irmãos. Então, isso nos ajuda nas situações difíceis. Você forma uma rede de amigos ainda mais forte. Isso, na saúde mental, é sempre falado da rede de apoio, esse suporte social à família, às amizades, à comunidade e também inclui o grupo religioso que a pessoa participa. Então, a rede de apoio que você se insere, né? E nas doutrinas cristãs, que a gente tem mais vivência, né? O Espiritismo também é uma doutrina cristã. Então, esse relacionamento de buscar ajudar uns aos outros, de buscar a felicidade com o bem-estar de todos ao seu redor, então favorece essa rede de apoio, esse suporte que nós temos quando somos nós os necessitados. Agora a gente vai colocar um vídeo, esse pesquisador cardiologista conversando com outro cardiologista até famoso, está sempre presente na mídia. Então, que ele vai fazer um resumo desse trabalho, dessa pesquisa que ele lidera. Bom, estamos aqui com o Dr. Avezum. O Álvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e livre-docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência... não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Não, Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida, e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, o indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos a associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é Está científico. associado, é científico. O segundo ponto e a intervenção. Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos. Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha que coisa interessante, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando numa outra, sim, uma nova área. Que é outra área e outra etapa da medicina, talvez, sim. Não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. No nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou
porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante, né? Então, faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de ser da pessoa, é isso? É, Assim estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa. Eu é alimentação. que ranheto o tempo inteiro, estou morto, então. Mas vamos pensar o seguinte: você ranheta por uma boa causa, eu acho que essa ranhetismo não é problema. Eu sou um ranheta. Mas dentro, então, quer dizer, eu estou com os dias contados. Acho que não. Quem é que sabe o que vai morto. dentro, né? Então, tchau, pessoal. Porque se a teoria do Dr. Álvaro estiver certa, eu devo estar prestes a partir. Não diga isso. Ué, porque eu ranheto o tempo inteiro. Veja o seguinte. Eu sou um ranheta, entendeu ou não? Eu entendo. Agora vamos supor, se lá dentro, você não é aquele indivíduo que fica colocando mágoas no congelador, que não fica ressentido, que não fica reeditando. Eu sou ranheto. É só na hora. Depois está tudo bem? Ranheto com tudo. Então, mas eu acho assim... Tá sol porque tá sol. Tá chuva porque tá chuva, entendeu? Mas você sofre com isso. Se o indivíduo não sofre com isso, então tá tudo bem. A questão fica sofrendo. Acordar e dormir com aquela questão não resolvida por falta de talvez um bom ajuste às situações da vida. Eu gostaria até de comentar, Calil, que não tem nenhum ser humano no planeta que não tenha essa circunstância. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade. De relacionar-se e na hora de se relacionar, usar os sentimentos errados. Então aquilo que a religião, por milênios algumas por séculos, vinham falando, é interessante do ponto de vista religioso. Mas o que nós estamos falando é... Estamos falando de ciência. Nós não estamos falando de religião. Não tem nada. Nem criticando religião, nem julgando. Nós estamos falando em ciência. Exatamente. E eu acho que é função da ciência comprovar, porque isso torna o mundo melhor. Você concorda que, aumentando a atividade física e a alimentação saudável, as pessoas vivem mais? E de novo, colocando um novo capítulo. Se a nossa maneira de viver, nesse aspecto dos sentimentos, edificantes ou negativos que a gente usa, for o pontapé inicial de adoecimento ou de evitar que a gente adoeça. Porque envelhecer com pequenos adoecimentos faz parte, mas a questão é você interromper a vida com eventos fatais, e eu diria, eventualmente, antes daquilo que seria planejado pelo estilo de vida. Claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bastante interessante. Então, até aqui é a visão mais moderna dos cientistas, né? Esse senhor aí é um cientista respeitado no campo da cardiologia, lidera um grupo de estudo muito grande, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o Departamento de Saúde e Espiritualidade, que esse pesquisador aí lidera. Então, o infarto do miocárdio, que é a doença mais famosa, que mais mata no mundo, então, sempre se busca, né, para prevenir, para explicar por que aconteceu o infarto, quais os fatores de risco. Obesidade, colesterol, diabetes, pressão, cigarro, álcool, sedentarismo. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem os dados que cerca de 1/3 dos casos não se observa os fatores de riscos mais conhecidos. Então, cerca de 1/3 dos infartos, a pessoa não tem relação com cigarro, com diabetes, com pressão, com obesidade, com sedentarismo, com colesterol, com estresse. Então, por que aquela pessoa teve um infarto se ela não tinha nenhum dos fatores de riscos mais conhecidos? Aí é o campo de trabalho que esses pesquisadores se embrenharam e trouxeram essas conclusões aí, que não é novidade para quem lida com espiritualidade, mas é muito bom ver a ciência, né, abraçando essa causa do ponto de vista científico, que é observar, questionar, repetir, experimentar, para poder ter as conclusões. Então, é muito bom. Alguém quer falar alguma coisa dessa primeira parte? Quer completar, dar um exemplo? Todo mundo já teve aí uma dor de estômago terrível, num momento de raiva, né? Foi parar no médico e os exames não esclareceram nada, como que doeu tanto, né? E outra vez, também de um jeito mais direto, você fica num ataque de cólera, de raiva, e sai chutando tudo e quebra o seu dedo, e aí a culpa foi
do pé da mesa ou a culpa foi do seu ataque de cólera, de raiva? Então, as emoções. Então, a espiritualidade em saúde vai falar das emoções. E todas as religiões, né, que ajudam a pessoa a ser melhor, como Kardec fala, estão trabalhando aí para a saúde das pessoas também. Então, vou voltar ao compartilhamento para falar um pouco do conteúdo espírita. Então, agora, o que o Espiritismo fala desse processo de saúde e doença? Então, qualquer explicação da doutrina espírita vai sempre passar por esses princípios, né, os conceitos fundamentais. Se alguém está ouvindo falar sobre Espiritismo aqui hoje pela primeira vez, então, esses são os pilares da doutrina espírita. A crença em um Deus justo e bom, né? Deus, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Infinitamente, né, justo e bom. Tudo aquilo que a gente imagina de qualidade, de virtude, Deus é a perfeição dessas virtudes. Então, se Deus é justo e bom, tudo que nos acontece tem uma causa, um motivo, um objetivo justo e bom. Jesus Cristo, o nosso mestre, Senhor, várias formas de falarmos de Jesus. E a doutrina espírita gosta dessa expressão, governador planetário. Aquele que desde a formação do globo terrestre, do planeta terrestre, já está na condição de Cristo, cuidando de nós, né? O divino pastor. Todos nós somos aí as ovelhas desgarradas e ele, o divino pastor, que aceitou essa tarefa de Deus de conduzir toda a humanidade terrena. A imortalidade da alma, o entendimento que nós não nascemos no dia do parto, nós já existimos, o espírito, e nós não vamos deixar de existir com a morte do nosso corpo. Então, nós somos imortais. E a reencarnação, as vidas sucessivas, o fato da gente, mais de uma vez, encarnar, assumir corpos diferentes em diferentes épocas, como parte decisiva do nosso processo de evolução. Então, tudo que nós falarmos deve estar encaixado nesses princípios, nesses conceitos. Então, saúde e doença. Todos nós temos nossas dores. Quando a gente está com uma dor de dente, a gente fala que é a pior dor do mundo. Para mim, é a dor de ouvido. Foi a que mais me fez sofrer, foi uma dor de ouvido. Então, não tem nada pior que uma dor de ouvido. A gente escuta muita gente que está gripado e fala que a pior coisa do mundo é estar gripado. Aí a gente vê histórias de pessoas próximas ou conosco que passam pelo drama do câncer, né? A doença maligna, a doença ruim. Era assim que minha avó falava, fulano está com doença ruim. Todas as doenças são ruins, né? Mas o câncer, com certeza, é uma das mais temidas. Mas aí tem gente que tem pressão alta, que tem diabetes, que fala que é pior do que ter câncer. Então, o sofrimento, né? A gente toma a nossa dor como a maior de todas. E por que existe sofrimento? Então, aquelas explicações. Aqueles princípios estão na explicação. Se Deus é justo e bom, o sofrimento tem uma função. Deus não está castigando, Deus não está sorteando quem vai passar por isso ou aquele sofrimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Bem-aventurados os aflitos, fala, né? A causa está nas existências anteriores, na destinação da Terra, onde nós expiamos o nosso passado. Esse é o objetivo dos sofrimentos, causar crises para produzir uma transformação, a verdadeira cura, a cura da alma através dos dramas, das crises, dos sofrimentos da vida física. Um processo de depuração que nos assegura a felicidade futura, como Jesus falou, que a felicidade não era desse mundo.
mas aí merece um acréscimo, que ele fala que a gente sofre pela expiação do passado, falando das encarnações anteriores, mas toda ação, todo pensamento que estamos tendo nesse momento está determinando uma consequência no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte. Então, nós não sofremos só pelo que aconteceu nas outras encarnações, nós sofremos por tudo que nós pensamos, falamos, fazemos, seja há 10 encarnações, seja há 10 minutos. Então, é um processo contínuo, vida eterna, vida imortal. Então, cada atitude do momento está determinando uma consequência futura. Então, somos aí, a analogia mais clara, né, mais direta, que é a semeadura e a colheita. Então, estamos sempre colhendo da semente que nós plantamos. Ah, mas será que eu taquei pedra na cruz? Ah, mas será porque tudo isso? Eu mereço? A gente tem uma gíria, né, aqui no Brasil, né? Ninguém merece. Acontece uma coisa que a gente não gosta e a gente fala, ninguém merece. Relembrando o conceito de Deus justo e bom, a frase está correta. Ninguém merece. Só que o entendimento invertido. Se Deus fosse só justo, se ele não fosse também infinitamente bom, misericordioso, a situação ficaria mais difícil, né? Se Deus justo, então você vai ter o que merece, mas como ele é infinitamente misericordioso, bom, então esse acréscimo da misericórdia que você não merecia, mas que Deus, na sua condição, né, de infinita bondade, nos concede créditos, nos dá concessões, parcela os nossos débitos para a gente ter condição de recuperar na estrada da evolução. E eu gosto de lembrar do Velho e do Novo Testamento, que em todas as Escrituras sempre fala do Deus de amor, mas alguns dos que ajudaram a escrever o Velho Testamento gostavam de colocar Deus numa condição de juiz severo, até de um juiz irado. Né? Tem várias expressões, né, que falam da ira do Senhor recairá sobre vossas cabeças. Então, o Velho Testamento insiste no Deus justo, no Deus juiz. Graças a Deus, nós estamos em 2021, depois de Cristo. Cristo que veio mostrar Deus Pai, Deus bom, Deus amoroso. Né? Reforço, lá no Velho Testamento também fala do Deus de amor, mas Jesus deixa claro que aquela ideia do Deus justo, juiz, severo, irado, ficou para trás. Ele sempre atribuindo a Deus, né, a qualidade de bom. Quando chamaram ele de bom, ele bom só aquele que me enviou. Então, nós temos aí um Deus infinitamente justo e bom. Então, de verdade, nós não temos nada do que reclamar. Que seja a dor mais angustiante, a situação que a gente não está suportando, e às vezes até blasfema, às vezes até pragueja, mas lá na origem tem uma causa justa e aquilo tem um motivo bom. A gente sofre porque na hora da dor a gente não entende isso. Nós estamos aqui fora do momento da dor para nos esclarecer, para nos preparar para quando a dor chegar. Então está aí, não temos do que reclamar. Emmanuel, nosso grande evangelizador, nos fala que nascemos na melhor condição possível. A família, o ambiente, a saúde, tudo está de acordo com aquilo que vai ser melhor para a nossa encarnação, para a nossa evolução. Reclamar do ambiente, reclamar do país, reclamar do planeta, também é inútil. Se estamos aqui nesse momento histórico, é fruto da nossa condição. Então, a nossa condição moral é a origem de tudo e é nela que a gente deve se concentrar. Então, o conceito de saúde que nós falamos no início da OMS,
está de acordo, né, com o conceito que Emmanuel, lá na década de 40, já falava, né, que a perfeita harmonia da alma não é ausência de doença, não é o simples funcionamento perfeito dos órgãos materiais, mas um estado de harmonia da alma, perfeita harmonia da alma. E o conceito do MS é bem-estar completo, físico, social, mental e espiritual. E aí, em outro ponto, Emmanuel reforça: todas as moléstias têm ascendentes espirituais? Sim, somos espíritos imortais. O corpo que nos revestimos é temporário. Então, a origem de tudo está no espírito. O corpo reflete o espírito. Então, o corpo doente reflete o espírito, mas aí ele dá uma grande dica, né, para nos alertar, nos consolar, mas também colocar o processo de cura em nossa responsabilidade. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Remédios, remediar, temos vários, mas a cura, o medicamento definitivo, só a transformação da alma, a transformação de nós mesmos. Devido à nossa crença na imortalidade, na primazia do espírito sobre o corpo, então a gente deve ter uma atitude assim de asceta, de descuidar do corpo. Os ascetas são aqueles que sacrificam, judiam de si mesmo, atribuindo isso uma elevação espiritual. Então, Emmanuel e o que está no Livro dos Espíritos é sempre claro que nós devemos mobilizar tudo que está ao alcance para a nossa saúde. Então, em nome da crença espírita, do magnetismo, da origem espiritual das nossas doenças, nós não podemos cair no fanatismo de não buscar o equilíbrio do corpo através da boa alimentação, do exercício físico, dos tratamentos médicos, dos tratamentos psicológicos, fisioterápicos, tudo, todos os recursos ao alcance. O que nos falta é que colocar ao alcance da maioria de todos tudo que a ciência tem produzido. Então, devemos cuidar da saúde do corpo, né, que ela é a forma de tratamento, de burilamento do espírito, é as lutas do dia a dia que temos ao longo desta encarnação. E aqui uma imagem que é fácil relembrar, né, um caso muito marcante lá do Novo Testamento, e que no livro Boa Nova, e em outros livros espíritas também, aprofunda, né, a análise da mulher hemorroíça, que é aquela época de Jesus sofria de uma hemorragia, já tinha procurado todos os recursos que a medicina da época tinha para oferecer, e ouvindo falar do Nazareno que curava as pessoas, que era todo amor, então ela se juntou à multidão e, fraca fisicamente, envergonhada, porque uma doença incurável, né, é tido como uma maldição. Então, se ela tinha uma doença incurável, então ela era uma pessoa amaldiçoada. Então, ela venceu a fraqueza física, venceu a vergonha para se aproximar de Jesus, e toda constrangida, como que eu vou falar com ele? Mas ela lá no seu íntimo, reuniu toda a sua fé e pensou: se eu tocar a sua veste, eu serei curada. Todo o seu esforço tocou a veste de Jesus e recebeu a graça da cura. E Jesus, como bom mestre, né, sempre prometeu o consolo, sempre prometeu o alívio, mas ele não prometeu cura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Toda vez que aconteceu que ele foi intermediário de uma cura, ele sempre deixou claro: a tua fé te curou. Então, nesse episódio, né, ele pergunta aos discípulos quem tinha tocado nele, os discípulos ficaram achando que era uma
uma pegadinha de Jesus, mas como Jesus, todo mundo se esbarrando aí, como que a gente sabe quem te tocou? Eu senti sair uma virtude, né? Uma energia, né? Um fluido. Então ela se declarou, foi eu, Senhor. E a hemorragia tinha cessado naquele momento. E ele fala aquelas palavras, né? Vai, filha, a tua fé te curou. Então está aí o entendimento da doutrina espírita sobre o processo de saúde e doença. Todas as explicações vão estar no espírito. Nós sabemos da hereditariedade, da genética, né, que determina certas doenças, certas condições do nosso corpo. Mas hereditariedade, bem entendida, é fruto da lei de causa e efeito, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não adianta falar, eu herdei tal doença do meu pai, da minha mãe, da minha avó. As leis de afinidade te trouxeram para aquele grupo familiar, para aquela herança genética. Lembrando lá o processo da concepção, né? Os cromossomos do espermatozoide do pai, os cromossomos do óvulo da mãe se juntam e ali é uma combinação completamente nova. E sabemos, né, pela instrução dos espíritos, né, irmão Áureo, Joana de Ângeles, André Luiz, que aquele momento da concepção já está ali a vibração do espírito determinando como será aquela combinação genética. Então, não é uma loteria. Não é uma loteria. A vibração do seu espírito está determinando qual vai ser a combinação dos genes do pai e da mãe para determinar a sua condição. Nós também, no Espiritismo, falamos muito do tratamento desobsessivo. E aí muita gente, né, quando começa a doutrina espírita, sente assim que achei um culpado para os meus problemas, é o obsessor, mas, de novo, as obsessões ocorrem baseado na lei de afinidade, na lei de causa e efeito. Então, também não temos que imputar a culpa do nosso drama, da nossa saúde, a um espírito. Ele veio na condição de perseguidor ou na condição de desequilibrado, perturbou a nossa condição, mas porque havia uma ligação. Todo mundo repete um ditado popular que fala que praga de urubu não pega em beija-flor, em bem-te-vi, sei qual pasto, né? Então, você vai passar por aquilo que está dentro da sua programação, fruto da lei de causa e efeito. E agora, para nos alegrar um pouco, vamos ouvir aí o Divaldo Pereira Franco dando uma explicação, né, uma orientação direta de Joana de Ângeles para ele no momento de problema de saúde física. Pode colocar o segundo vídeo, por favor. Todos nós sentimos imensa necessidade de cura, mas esquecemos dos nossos atos. E como a cura deve vir de dentro para fora, como recomenda a doutrina espírita, eu tenho um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Quando eu me encontrava muito doente, há um mês, eu resolvi apelar para os bons espíritos. As dores eram contínuas e me foi recomendado tomar morfina. Mas eu me recusei, achando que tinha controle moral e físico para superar as dores. Mas chegou ao meu limite. Então eu fui orar. Quando eu estava orando, o Espírito Joana de Ângeles apareceu-me, a mentora espiritual, e eu disse: minha irmã, eu tenho psicografado milhares de mensagens que a senhora escreveu nestes 70 anos para muita gente. No entanto, eu estou há 4 meses com este problema e a senhora não diz nada. Eu gostaria de ouvi-la a respeito.
Ela sorriu e respondeu: primeiro, o Evangelho diz: pedi e dar-se-vos-á. Como você não pediu, eu achei que estava tudo bem. Então deixei que passasse o tempo. Mas agora que você está pedindo, o que é que você deseja de mim? Umas palavras de conforto. Mas você já tem no Evangelho há 2000 anos. Se elas não são suficientes, eu teria que reescrever o Evangelho. E isso não é justo. Eu digo, bem, não é exatamente. Eu estava precisando de palavras amigas, de encorajamento, porque eu tenho mais dificuldade de recorrer aos outros. Ela então me perguntou: você ama a Francisco de Assis? Eu digo, sim, senhora. Depois de Jesus, é o ser ao qual eu mais amo. Você sabia que ele era cego? Sim, senhora. Desde que ele esteve na Segunda Cruzada e foi visitar o Egito para depois ir a Israel, ele contraiu tracoma, a doença do deserto. E mais tarde, ele teve que queimar com ferro em brasa ambas as vistas. Você sabe também que ele tinha hanseníase? Eu disse, sim, senhora. Porque quando ele esteve em Riva Torto e foi viver com os leprosos, ele adquiriu a doença. Você sabe que ele teve um câncer? Eu digo, sim, senhora. Porque ele era muito frágil, não cuidou do organismo e teve um câncer. Você sabe que ele se siliciava, ele usava ervas espiosas e batia no corpo para purificar-se? Eu digo, sim, senhora. Pois é, Divaldo, você sabe de tudo aquilo que fez bem a São Francisco. Você gosta dele. Ele, com tudo isso, cantava e foi chamado Irmão Alegria. Você está querendo me queixar de quê? Quais são as suas dores? Eu aí fiquei com vergonha e não falei nada. Eu digo, essas dorezinhas que me têm atormentado. Ela disse, você pretende o reino dos céus? Eu digo, lógico. Não se dá uma vida inteira a um ideal que não se pretenda transformar em realidade. Então, meu filho, como Francisco cantava com todas essas doenças, era alegre, carregue o seu cilício. E eu quero ouvi-lo pregar o Evangelho rindo com o seu cilício. E que Deus lhe dê muita coragem e muitos anos de vida para carregar o cilício. E eu aí disse, eu nunca mais peço nada aos espíritos. Porque eu estava crente que ela ia pedir a doutor Bezerra um remédio, que ela ia passar da experiência, e ela achou pouco. Então, para que nós tenhamos ideia de, às vezes, pedimos aos espíritos um remédio para a unha encravada, para a queda de cabelo, para conseguir um bom casamento, um bom emprego, para que o nosso chefe ruim morra. A gente pede, porque o povo pede tudo. Então, vocês acharam que a Joana foi dura demais com o Divaldo? Vocês acham que se fosse um de nós ela ia falar do mesmo jeito? Olha, sério. Ela não foi dura, né? Falar. Eu, na minha humilde opinião, acredito que sim. Mas ele também não foi específico. Ela perguntou o que ele queria. E ele queria uma receita de doutor Bezerra e falou que queria outra coisa. Então, pelo início dela, né? Pedi, obtereis. Então, a gente tem que saber o que a gente pede também, ser sincero quando a gente pede, porque senão, né, o que a gente recebe mas ser condizente.
Eu tenho assim, uma convicção que eu acho que se ela fosse falar para um de nós, ela ia falar diferente, né? Mas eles têm muita intimidade, ele tem muita capacidade, né? Então ela foi mais dura com ele. Eu acho que conosco, que somos mais frágeis, ela ia ser um pouco mais dócil. Mas o recado não é exagerado. O recado é a conclusão de tudo que a gente falou antes sobre lei de causa e efeito. Deus infinitamente justo e bom. Então não há nenhuma dor que está fora de hora, né? Nenhuma. A gente vai continuar reclamando, é natural, e a gente pode pedir um ombro, pode pedir um colo, a gente precisa sim de uma mão amiga, é da nossa condição espiritual. Mas perder tempo em reclamar, em querer atribuir a outras causas, né? Além de feio, é uma perda de tempo. Porque se as causas estão em nós, eu só posso mudar a mim mesmo, então devo aceitar o entendimento aí que a doutrina espírita traz e nos concentrarmos em que eu preciso mudar na minha condição moral. A gente escuta muito, né? Na condição de profissionais ou mesmo na condição de amigo, a gente escutar: eu estou muito ansioso por causa da saúde da minha mãe. Justo, humanamente muito justo. Mas você faça o que está ao seu alcance pela saúde da sua mãe e fique em paz. Eu estou ansioso por causa da condição social, eu estou ansioso por causa. Eu sou ansiosa por causa dos meus filhos. Essa é a mais clássica, que eu mais escuto, e eu já falo assim: então vamos lá no cartório, você me passa os seus filhos e você fica sem problemas. Aí a pessoa leva assim, arregala os olhos: credo, doutor. Não, é só para você não repetir mais que a culpa da sua ansiedade é dos seus filhos, que eu tenho certeza que suas crianças fazem criancices, né? Como todas as crianças fazem criancices. Então, o recado é muito direto, né? E pareceu duro, mas lembremos da frase: Deus infinitamente justo e bom. Se você declara que acredita em Deus, não tem mais do que reclamar. Se você declara que não acredita em Deus, pode passar a vida inteira reclamando. Não vai mudar, não vai resolver nada. Mas nós que aderimos a uma crença espiritualista, uma religião tão confortadora, então deixemos de lado as queixas e vamos partir para a transformação. Então, o tempo já esgotou, mas estou aqui à disposição para conversar. Se quiser, a gente pode mostrar mais alguma imagem, mas agora estou à disposição de você, Adriano. Maravilha, meu caro. Gente, alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário? Pode ficar à vontade, né? O Célio está aqui, é nosso companheiro já aí de longa data, né? Acho que a maioria que está aqui já o conhece, aí dos encontros, da Concafras, enfim. Tá? É um companheiro nosso aí de trabalho e não tem cerimônia aqui para a gente tirar dúvidas, né? Vamos aproveitar esse momento. Então aí tem um conteúdo, né, que a gente estava junto com essa aula, né, que é o assunto do momento da pandemia, porque parece que até antes da pandemia eu conseguia ter paciência, colocar os conceitos aí cristãos, espíritas, para me consolar, para explicar, para eu explicar para os outros, mas agora com a pandemia foi demais. Aí ficou sem explicação. Por que tudo isso? Será que é conspiração? Será que é desígnio divino? Será que Deus esqueceu da humanidade? Então, como o sofrimento multiplicou as angústias, as dúvidas,
e a nossa fé, né, a nossa confiança foi testada. E muitos de nós aí balançamos, mas não muda rigorosamente nada nas explicações. Se é uma provação coletiva, com tudo que nós falamos do ponto de vista individual, eu sofro as consequências dos atos passados, dos meus pensamentos, daquilo que eu vibro, daquilo que faz parte das minhas emoções. Então, um drama coletivo é como se a Terra fosse aí uma individualidade. Então, os erros coletivos trazem consequências coletivas. Então, não interessando aí a origem exata, que tem várias teorias, mas o estado de sofrimento generalizado do planeta Terra. Então, é um processo, infelizmente, de lei de causa e efeito. Eu falo infelizmente, é o vício, né? Não tem nada de infelizmente, é um efeito da lei de causa e efeito, um processo necessário para a nossa depuração como coletividade, e busquemos tirar as lições do sofrimento para que a gente não volte a passar por sofrimentos parecidos. E Kardec também faz uma pergunta ligada a esse assunto das grandes calamidades, na época usando o nome de flagelos. Por que Deus permite os flagelos destruidores? E a resposta é bem simples, não é dura como a de Joana, mas é bem direta. Deus permite os flagelos destruidores para acelerar o progresso da humanidade. Então, ele nem parou para falar do assunto da causa e efeito do sofrimento. Ele já foi além, o Espírito que respondeu. O sofrimento coletivo, o flagelo de uma grande epidemia, é um momento de acelerar o progresso da humanidade. Então, e voltemos à frase, Deus infinitamente justo e bom. Então, por mais que doa, não é menosprezar a dor, o luto que muitas e muitas famílias, é difícil uma família que não passou por uma situação de luto, não estamos de forma alguma menosprezando a dor dos familiares, mas a morte é um processo natural e a calamidade generalizada veio pela condição do planeta e é um processo de aceleramento do nosso progresso como coletividade. Ô, Célio, você vê que Kardec não caiu na armadilha do Divaldo, né? Assim, ele foi mais sábio do que o Divaldo, que ele não perguntou assim, espíritos da codificação, vocês não têm aí uma mensagem de consolo para a gente aí diante das calamidades, dos flagelos destruidores? Não, ele perguntou, né, qual era o objetivo disso aí. Acho que fica para nós essa reflexão da gente perguntar também para si próprio, né? O que é esperado de nós, né? Qual é o propósito da nossa condição de saúde ou de doença? Porque perguntar a causa não adianta, a gente não vai resolver o nosso problema e a gente não vai acrescentar muita coisa. E pedir só o consolo, aquele consolo que a gente quer ouvir, que a gente quer receber de uma maneira a nos eximir, talvez, da nossa responsabilidade, também não agrega, né? Então, diante das dores da nossa condição de enfermidade, por exemplo, perguntar para quê, né? Qual é o objetivo disso aqui? Então, tirar o melhor proveito disso, né? Isso. Na continuação desse capítulo lá do Livro dos Espíritos, aí Kardec pergunta, mas Deus não teria outras formas de estimular o progresso da humanidade? É a resposta, aí sim, o Kardec caiu na armadilha. Aí a resposta, sim, todos os dias tem todas as formas de estímulo ao progresso. Como vocês não estão aproveitando, então de tempos em tempos vem aí um solavanco, né, um empurrão, né, do progresso. Então, por isso que parece, né, para o olhar do ateu, para o olhar do materialista, daquele que tem a ciência como uma religião, né, o Deus ciência, fica como
como que um comportamento de fanatismo, né? De deixar de raciocinar. Fica essa confusão. Crer em Deus, confiar em Deus, buscar energias, buscar forças para seguir lutando, aceitando o que vem pela frente, é que no olhar de um materialista é como um estado de loucura, de fanatismo, né? De ausência de raciocínio. Mas, ao contrário, né? Reconhecer que somos limitados, reconhecer que somos filhos de uma potência, né, altíssima, filhos de Deus, e recorrer a Ele para buscar forças. Então, isso não tem nada de deixar de ser o ser humano que questiona, que pensa, que tem que resolver, que tem que raciocinar. Isso não tem nenhum contrassenso, não tem nenhum antagonismo, né? Todas as situações que estão diante da nossa frente é para exercício das nossas capacidades, né? Então, reconhecer Deus, a busca na fé para o reforço e até mesmo a gente buscar a fé no intuito da solução de um problema, não tem nada de fanatismo. A resposta do alto virá sempre na medida exata, né, para acompanhar o nosso progresso. Eu posso pedir a cura de determinada doença, mas se aquela doença está presente naquele momento da minha vida como parte de um processo de exercício da alma, ela não vai ser tirada, ela vai ser amenizada, né? Então, não há contrassenso entre o entendimento da ciência e o entendimento da fé. Um dia, né, estará tudo no mesmo patamar, saber que estamos, pela fé ou pela ciência, buscando encontrar Deus, buscando encontrar as verdades que vão trazer a felicidade para o nosso mundo. Tá bom? Maravilha. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Célio? O pessoal está tímido hoje. Muito bem, então... A lição é dura, né? Não temos do que reclamar, só do que agradecer. Verdade. Meu caro, quero reiterar mais uma vez o nosso agradecimento, né, pela sua disponibilidade, pelo que você compartilhou conosco nessa tarde. Agradecer demais pelo que nos facilitou aqui o entendimento com que você trouxe para as nossas reflexões. Espero que a gente, muito em breve, possa fazer uma dobradinha desse encontro de novo. Ok, né? Satisfação, agradeço, me sinto, apesar das carinhas não estarem aí, mas me sinto em casa. Vamos abrir já aqui para a gente ver essas carinhas aqui. Tá. Eu me sinto em casa, eu me sinto bem e quando puder ser útil, pode contar comigo. Maravilha. Vou pedir para a Cris fazer a prece e aí na sequência a gente tira aquela nossa fotinha tradicional e eu dou uns recadinhos aqui. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, buscando a continuidade da harmonia, em toda essa reflexão que realizamos na tarde e noite de hoje, conduzidos pelo Célio, nesse processo de autoconhecimento, de estímulo à autocura, que possamos nos reconhecer, verificar naquilo que precisamos melhorar para obter mais saúde física, psicológica e espiritual. Que Jesus ampare a cada um de nós nesse processo, ampare também os demais companheiros ligados à Casa de Guilhom Ribeiro, à Sociedade Alta de Souza, as nossas famílias, e especialmente aqueles
que estejam passando por processos de doença no presente momento. Que encontrem forças, esperanças, a partir da religiosidade que professam. Que Jesus ampare a todos hoje e sempre, que assim seja.